Pessoal, tudo bem? Faltam 7 dias para sair o edital da Câmara Legislativa. Hoje são dia 15 de agosto, o edital está prometido para o dia 21 de agosto. Vocês acompanharam, viram aí a entrevista do presidente da Câmara Legislativa que ele deu aí para um dos institutos, uma das escolas preparatórias de concurso aqui de Brasília? A entrevista foi gravada, foi publicada, na verdade, dia 8 de agosto e o presidente Joey Vale confirmou que dia 21 é a data aí para o edital sair e prometeu que as nomeações já vão ocorrer no início do ano, no início de 2018. Então, galera, olha só, dia 21 de agosto sai o edital, ali provavelmente dia 21 de novembro, a prova, 90 dias após o edital, e aí no início do ano você já é nomeado servidor da Câmara Legislativa. Então, vamos aproveitar esse assunto e falar sobre prazos, contagem de prazos nos termos regimentais, porque a gente está falando aqui de datas, contando os prazos regimentais. Vamos ver então como é que funciona isso no regimento da Câmara Legislativa. Vem comigo, sou o professor Luiz Cláudio Santos. Olha só, o regimento diz, artigo 251, salvo disposição em contrário, os prazos estabelecidos em dias ou sessões neste regimento computar-se-ão, respectivamente, em dias úteis ou sessões ordinárias realizadas, e os prazos fixados por mês, de data a data. Parágrafo 1º. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia ou a sessão da decisão e inclui-se o dia ou a sessão do vencimento. Parágrafo 2º. Os prazos, salvo disposição em contrário, ficarão suspensos durante os períodos de recesso da Câmara Legislativa. Então vimos aí que temos uma série de informações sobre prazos regimentais e você já pode ter a primeira ideia. O prazo está em dia? Qual é a regra? Contar como sendo dias úteis. O prazo está em sessões? Contar como sendo sessões ordinárias e realizadas. Não pode ser apenas sessão ordinária, tem que ser uma sessão ordinária que foi realizada. O prazo é em mês? Vai se contar de data a data. Vai contar os prazos no recesso parlamentar? Em regra, não conta o prazo no recesso parlamentar. Agora a gente tem que ter cuidado com as expressões aí, salvo disposição em contrário. Porque o prazo pode ser contado no recesso? Pode, se tiver uma disposição em contrário à suspensão dos prazos, ou seja, dizendo que o prazo pode ser contado. O detalhe é que o regimento não diz que essa disposição em contrário tem que ser uma disposição regimental. E aí, se tiver uma disposição, por exemplo, na lei orgânica, você vai ter que considerar. Se tiver uma disposição em contrário em uma outra norma, você vai ter que considerar. Então, quando diz que os prazos também são contados em dias úteis, os prazos em dias são contados em dias úteis, salvo disposição em contrário, essa disposição em contrário também pode ser uma disposição do próprio regimento, da lei orgânica ou de uma outra norma. O regimento não especificou qual é a disposição em contrário, então é importante ficar ligado, antenado nisso aí, porque outros regimentos vão poder dizer, olha, salvo disposição regimental em contrário. Aí você vai ter que encontrar uma disposição regimental. Aqui na Câmara Legislativa não está dito qual é a disposição em contrário, e aí a gente vai ter que tomar cuidado. Eu vou gravar depois uma outra dica, porque tem uns assuntos interessantes sobre prazos, licenças, mas aí é uma outra dica para um outro momento. Aqui a gente vai explorar algumas coisas interessantes. Vem comigo. Artigo 6º. Eu não vou ler o dispositivo todo. Está falando aqui sobre a entrega do diploma, comunicação do nome parlamentar. O que é importante aqui, na segunda e terceira linhas, até o dia 20 de dezembro do ano anterior à instalação de cada legislatura. Então o regimento está dando aqui um prazo que não é um prazo em dia, não é um prazo em sessões, não é um prazo de mês a mês. Ele estabeleceu uma data específica, até 20 de dezembro. É o prazo máximo para se apresentar. Então veja que aqui não tem como a gente pensar em dias úteis. Não, é uma data, 20 de dezembro. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, artigo 40. Compete ainda à mesa diretora decidir no prazo de 10 dias úteis sobre os requerimentos de informação sujeitos às normas seguintes. Aqui, o próprio regimento já está estabelecendo, especificando que este prazo da mesa diretora para decidir é de 10 dias úteis. Então, eu nem preciso aplicar aqui aquela regra do artigo 251, que quando for em dias, eu conto dias úteis. Já está dito expressamente que são dias úteis, neste caso aí do artigo 40. Olha um outro exemplo, artigo 72, parágrafo 4º. O prazo de duração de comissão parlamentar de inquérito será de até 180 dias corridos. Aqui o próprio regimento está trazendo uma norma contrária à previsão do artigo 251, porque o artigo 251 diz, prazos em dias conta-se em dias úteis, salvo disposição em contrário. Olha a disposição em contrário aqui. O prazo de CPI são 180 dias corridos. Já está estabelecido no texto regimental uma exceção para a regra aplicada aos casos em geral prevista no artigo 251. Mais um exemplo.
Artigo 95, inciso 19. A pauta das reuniões ordinárias será publicada e distribuída aos membros da comissão e aos demais interessados pelo menos 3 dias antes da reunião. Aqui, como não tem uma especificação da forma de contagem dos dias, a gente vai então juntar com a regra do artigo 251 e vai entender aqui, para fins da nossa prova, e aqui eu não quero nem saber como é que a Câmara interpreta na prática. Para a nossa prova, um exemplo como esse do artigo 95, prazo em dias. Então, 3 dias úteis, ok? Dificilmente o examinador vai ficar pegando um caso para analisar com você se é dias úteis, se é dias corridos. Provavelmente ele vai repetir o que está escrito no dispositivo. Agora, se ele ousar dizer, aí neste caso do artigo 95, inciso 19, você teria que dizer 3 dias úteis. Artigo 49. Declarado vago qualquer cargo da mesa diretora, será ele preenchido mediante eleição dentro de, no máximo, 7 dias, observadas as formalidades dos artigos 9 a 11. Veja, aqui também está dito dias, não especificou. Aplica o artigo 251, dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica se faltarem menos de 3 meses, para o término do mandato da mesa diretora. Um prazo contado em meses. Neste caso, como é que eu conto? De data a data. Qual é o prazo de mandato da mesa? A mesa toma posse no dia 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, e toma posse no 1º de janeiro do terceiro ano da legislatura. Então, eu vou pegar de data a data e fazer a contagem aí de 3 meses para fazer a interpretação dessa regra, para saber se falta ou não menos de 3 meses para vencer o mandato da mesa. Artigo 224, para a gente fechar essa dica, após a publicação dos pareceres e sua distribuição em avulsos, o projeto será incluído na ordem do dia em primeiro turno, que não poderá ser encerrado, mesmo por falta de oradores, antes de transcorridas 2 sessões ordinárias, o mesmo ocorrendo no segundo turno. Veja, o regimento já trouxe um prazo aqui, isso aqui está falando da norma de alteração do regimento interno, nesse artigo 224, e ele já especificou, olha, prazo de 2 sessões, ele já especificou que as sessões são ordinárias. E se ele não tivesse especificado que eram ordinárias? Eu iria aplicar a regra do 251, que diz que quando o prazo for em sessão, serão sessões ordinárias realizadas. Então não basta que ser 2 sessões ordinárias agendadas, elas precisam ter sido realizadas para efetivamente serem computadas aí nessa contagem de prazo. Então, galera, dicas aí sobre prazos, a gente está de olho. Prazo é em dia, dias úteis. Prazo é em sessão, sessões ordinárias realizadas. O prazo é em mês, conto de data a data. Outra informação importante do parágrafo 1º desse dispositivo, do 251, é que eu vou excluir o dia em que ocorreu o fato, ou o dia em que foi realizado ali, praticado aquele ato. Essa é a ideia. Eu excluo esse dia do cômputo e vou incluir o dia final. Então, por exemplo, vamos constar aqui dia 15 de agosto. Se acontecer um fato hoje, 15 de agosto, nós não vamos contar o dia 15 de agosto. Vamos supor que tem um prazo regimental aí de 2 sessões ordinárias. Então, aconteceu dia 15 de agosto. Eu não conto a sessão ordinária realizada no dia 15 de agosto, que é uma terça-feira, é um dia que tem sessão ordinária previamente prevista no regimento aí. Aí eu vou contar a sessão do dia 14, do dia 15, se forem efetivamente realizadas. O regimento da Câmara Legislativa ele não menciona efetivamente realizada. Essa fala é do regimento da Câmara dos Deputados. O regimento da Câmara Legislativa apenas diz sessões ordinárias realizadas, ok? O que se pressupõe que foram efetivamente realizadas, mas não está escrito efetivamente realizadas, tá bom, galera? Fica ligado nisso para não confundir com o da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Prazo no recesso, conto? Em regra, suspendo. Se houver deliberação, se houver disposição em contrário, que pode ser do regimento, pode ser da lei orgânica, pode ser de outra norma, aí eu vou contar o prazo no recesso. Essa foi a dica de hoje e para a gente fechar, priorizar. Escolhas mudam histórias. Então, faça as suas escolhas, siga estudando aqui comigo nessas dicas e vamos em frente. Edital chegando, uma semaninha apenas, contagem regressiva, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, publicado. Vamos estudar o edital, vamos saber tudo, vamos mapear a nossa trajetória de sucesso. Encontro você na próxima dica.